Fala minhas bases nitrogenadas, seja bem-vindo ao canal Estudar Mais Biologia. Nesta videoaula vamos falar das relações interespecíficas harmônicas. As relações ecológicas são as relações que os seres vivos mantêm uns com os outros e com a natureza. Essas relações podem ser entre seres da mesma espécie, conhecido como relações intraespecíficas, e relações que ocorrem entre seres de espécies diferentes, que é a interespecífica. Dentro das relações ecológicas, existem aquelas que são harmônicas, onde os seres vivos eles não perdem, e as relações desarmônicas, onde algum dos seres vivos vai ter algum prejuízo. As relações interespecíficas harmônicas compreendem 4 tipos: a protocooperação, o mutualismo, o comensalismo e o inquilinismo. Em todas as 4 relações citadas, nenhum indivíduo perde, ou seja, relações ecológicas harmônicas. Como essa aula é objetiva e rápida, vamos direto para o assunto. A protocooperação é um tipo de relação ecológica interespecífica onde os dois indivíduos saem ganhando. Uma característica interessante é que na protocooperação é uma ajuda mútua, onde os dois organismos se ajudam. E esse tipo de relação não necessita a ligação anatômica dos organismos, ou seja, eles se ajudam, mas não precisam obrigatoriamente viverem juntos. Porém, quando estão juntos, os dois ganham e as duas populações crescem. Mas se eles quiserem viver separados, eles podem viver tranquilamente. A protocooperação é uma ajuda mútua e muitas das vezes vem em provas como mutualismo facultativo, que é uma ajuda mútua, mas não precisam viver unidos obrigatoriamente. Um exemplo bem característico da protocooperação é o que acontece, por exemplo, com o boi e o anu, o boi e as aves, onde o animal se alimenta do outro, ou seja, o anu come carrapatos que estão no boi e o boi fica limpo. Os dois saem ganhando aí nessa relação, mas eles não precisam viver obrigatoriamente juntos. O interessante não é você decorar os exemplos, mas sim o processo. Outro exemplo característico aí de protocooperação é o que acontece, por exemplo, com os crocodilos e o pássaro palito. O pássaro palito ele come as larvas que tem na boca dos répteis, da boca dos crocodilos. E esse animal vai ter sua boca limpa, enquanto o pássaro vai se alimentar dos restos. Não necessariamente eles vão precisar viverem juntos, mas quando estão juntos os dois saem ganhando. O pássaro palito come os restos de alimento na boca do crocodilo, limpando a boca dele, e assim ele não vai ter nenhuma doença ou vai dificultar ele ficar doente em relação a uma infecção causada por esses vermes. Enquanto o pássaro acaba se alimentando e sai ganhando, ou seja, o crocodilo vai ganhar por estar limpo e o pássaro vai ganhar por ter se alimentado. Uma relação de mais. Outro exemplo de protocooperação é o que acontece com as plantas e os pássaros. Enquanto o pássaro poliniza as plantas cedem alimento para os pássaros. O pássaro, quando vai lá em uma planta polinizar ela, não é porque ele gosta da planta, é porque ele vai buscar alimento. Ele buscando alimento, assim com isso, ele acaba levando o pólen de uma flor para outra. Então é um exemplo característico também de protocooperação. Já o mutualismo é uma relação ecológica de seres de espécies diferentes. A diferença aqui é que no mutualismo a ajuda é mútua, mas eles precisam viver ligados anatomicamente. Eles são obrigados a viverem juntos. Se eles se separam, possivelmente eles irão morrer e as espécies poderão entrar em extinção. Mas quando estão juntos, ligados anatomicamente, eles vão sobreviver e os dois vão sair ganhando. Então ele parece muito com a protocooperação, mas aqui eles são obrigados. A ligação anatômica é obrigatória. Sem essa ligação, os dois poderão morrer. Já aqui, eles não precisam ficar ligados e eles podem se separar a qualquer momento, mas quando estão juntos, os dois saem ganhando. Um dos exemplos que mais cai em prova sobre mutualismo é o que acontece com os líquens. O que são os líquens? É uma associação de algas com fungos e assim eles conseguem sobreviver em locais que outra espécie não conseguiria. Como por exemplo, o líquen pode viver em cima de uma rocha nua, sem basicamente nada. E aí o que vai acontecer? O líquen, como é a associação de algas e fungos, o fungo vai ceder umidade para a alga e a alga vai ceder alimento para o fungo, porque a alga faz fotossíntese, mas ela precisa de matéria-prima para isso, precisa de água, precisa de luz, precisa de sais.
e o fungo vai ceder esses nutrientes para ela, como por exemplo a água, devido à umidade do ar da noite ou de uma chuva, enquanto a alga vai fazer fotossíntese e ceder alimento para o fungo. E assim os dois conseguem viver unidos tranquilamente em um ambiente muito inóspito. Outro exemplo também de mutualismo é que acontece com o gado e as bactérias que vivem no tubo digestório deles, porque essas bactérias fazem digestão para eles. Acontece também um exemplo bem parecido com os cupins. Os cupins não conseguem digerir a madeira. Quem digere a madeira para o cupim é um protozoário que tem dentro do intestino dele. E aí o cupim vai ceder a matéria-prima, a madeira, enquanto o protozoário cede o alimento proveniente da digestão dessa celulose, da quebra dessa celulose, liberando assim nutrientes para o cupim sobreviver. Então o mutualismo, eles são obrigados a viverem juntos, unidos anatomicamente. Relação de mais. Já no comensalismo é um tipo de relação em que um organismo ganha e o outro fica neutro, não perde. Geralmente no comensalismo, um indivíduo busca alimentação no outro, e essa alimentação geralmente é por restos, ou seja, um indivíduo come os restos alimentares de outro. E por ele comer os restos alimentares de outro, ele não vai prejudicar esse outro indivíduo. Por exemplo, um leão matou uma zebra, comeu uma parte da carcaça e a outra ele deixou e foi embora. A hiena veio e comeu o resto, não prejudicou o leão, então o leão é neutro nessa história. Um exemplo mais claro que cai sobre o comensalismo é do tubarão e o peixe rêmora, onde o peixe vive embaixo do tubarão, seguindo ele, perseguindo. Ele fica colado embaixo do tubarão, ele tem uma espécie de ventosa que acaba grudando embaixo do tubarão ou de uma tartaruga, e a tartaruga vai nadando, o tubarão vai nadando, e o alimento que o tubarão vai mastigando vai caindo os restos, e o peixe vai comendo atrás desses restos. Então ele não prejudica o tubarão, ele se alimenta, o tubarão fica neutro. O macete aqui é você lembrar, comensalismo, come restos alimentares de outro, sem prejudicar esse indivíduo, e assim ele sai ganhando, enquanto o animal que ele está sendo comensal fica neutro, ok? No inquilinismo é um tipo de relação que um indivíduo mora no outro sem causar prejuízo. Os vestibulares e as provas geralmente vão fazer uma comparação do inquilinismo com o parasitismo. Só que no inquilinismo, o organismo que mora no outro não causa prejuízo. No parasitismo, o organismo que mora no hospedeiro, ele causa prejuízo, ele retira nutrientes. Já que não vai haver nenhuma retirada de nutrientes do hospedeiro. E aí o inquilino, ele vai ganhar, porque ele vai ter alguma vantagem, enquanto o hospedeiro vai ficar neutro. Um exemplo aqui bem característico é o que acontece, por exemplo, com as orquídeas. As orquídeas são plantas que moram em outra planta sem causar prejuízo, porque as raízes das orquídeas não penetram o tecido da planta hospedeira. Ela consegue capturar os nutrientes, ela consegue capturar a água, a umidade apenas do ar. Ela não precisa penetrar as raízes na planta hospedeira e ela consegue assim suprir as necessidades dela apenas morando nesse indivíduo, porque uma orquídea ela é muito pequena, então ela tem que ficar mais próximo do sol. Então por isso que ela fica em cima de outras plantas, porque assim ela vai pegar mais luminosidade, mais sol, e assim ela consegue fazer fotossíntese com mais facilidade. Essas plantas são conhecidas como epífitas, acabam morando em outras sem causar prejuízo, e isso é bom para elas enquanto o hospedeiro é neutro. Outro exemplo que costuma ser comentado é os peixes que moram em poríferos. Os poríferos são animais marinhos que vivem fixados no solo. Também pode ser encontrado alguns de água doce, mas a maioria é marinho. Então, muitos peixes costumam morar dentro desses poríferos para se esconder, para desovar, para acasalar, devido a esse fato que os recifes de corais são muito importantes, porque o recife de coral é como se fosse uma Amazônia dentro da água. Então, muitos peixes vão ali para acasalar, para se esconder, para morar, para buscar alimento. E os poríferos são moradias de muitos peixes, e os peixes acabam morando ali dentro sem causar prejuízo para o porífero. Recapitulando, protocooperação, um indivíduo ajuda o outro, e essa ajuda ela não vai ter prejuízo, e os dois saem ganhando, e eles não precisam obrigatoriamente viverem unidos. Já no mutualismo, eles vivem um com o outro, ligados anatomicamente, moram juntos, não pode se separar, porque se separarem eles morrem, e os dois saem ganhando. A protocooperação, também chamada de mutualismo facultativo, porque é um mutualismo, ajuda mútua, mas é facultativa, não necessariamente precisam viver juntos.
já que o mutualismo são obrigados a viverem juntos. Comensalismo é uma relação onde um ganha e outro fica neutro, onde um organismo geralmente busca alimentação no outro organismo, mas sem causar prejuízo para ele, comendo restos. É como se fosse eu, cheguei em casa, não tenho comida, como o resto, porque eu não sei fazer comida. Já o inquilinismo, um organismo mora no outro sem causar prejuízo. Quem mora é mais, quem está servindo de abrigo é neutro, para ele tanto faz, tanto fez. Beleza? Essa foi mais uma aula do canal da MES Biologia. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude esse projeto a crescer cada vez mais. Se ficou alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, beleza?